É um absurdo o paciente com síndrome da fadiga crônica e fibromialgia ir no médico, isso é um absurdo. E o médico falar, você tem que começar agora e é pouca vergonha não estar fazendo exercício. Porque eles escutam, eu escutei isso. Quem tem fadiga crônica tem que fazer exercício. Que nem o pessoal da fibromialgia. E é difícil, porque quando a gente fala isso, o paciente fala assim, doutor, você não está entendendo. Eu não consigo andar, eu não consigo escovar os dentes direito, pentear o cabelo. Você está me pedindo para fazer exercício físico? É uma jornada. Então a gente não vai mandar o indivíduo estudar 3 horas se ele nunca leu uma página. Ou se ele só fica na revistinha em quadrinhos. Então assim, ele tem que fazer. Só que... Isso é um fato. É um fato. Né? O paciente com síndrome da fadiga crônica com fibromialgia tem que fazer exercício. Só que o fato é, no momento ali, no pior momento dele, talvez ele vai começar com alongamento. E isso ainda vai ser muito difícil para ele. Eu já passei por esses momentos de que o alongamento eu não conseguia. Eu fiz natação, eu parei agora, mas eu nadei 38 anos. Nossa. Eu já tive momentos de eu conseguir nadar 25 metros e sair passando mal, eu ficava um mês de cama. Um mês. 25 metros, eu só ia, piscina semiolímpica, saía, já estava ali acabado. No final do ano já estava nadando 5.000. Então assim, são duas pessoas totalmente diferentes. Mas aí, conforme você foi ajustando... Foi ajustando tudo. Né? O sono, a alimentação, a suplementação. Aí o exercício físico começou... Foi sendo possível aumentar. Sim. Então, assim, é importante que seja tudo se respeitando a individualidade e o momento da pessoa. É um absurdo o paciente com síndrome da fadiga crônica e fibromialgia ir no médico, isso é um absurdo. E o médico falar, você tem que começar agora e é pouca vergonha não estar fazendo exercício. Porque eles escutam, eu escutei isso. Vá fazer exercício. Não vai. Não vai conseguir, vai ficar doente. Principalmente se ele estiver totalmente desregulado. Totalmente, imagina. E ele vai tentar, porque ele confia no médico, ele respeita a fala do médico, só que o médico não sabe, muitas vezes, o que é uma fadiga, uma síndrome da fadiga crônica. Tem um documentário muito interessante no Netflix chamado Unrest. Eu não sei se está lá ainda. Mas mostra como é que é a rotina de uma pessoa com síndrome da fadiga crônica. E com certeza ali parece que eles não sabem ainda o que fazer. E a fisioterapia antes do exercício? A fisioterapia guiada, né? É uma opção. É uma opção. Incrível. Exatamente. Incrível. Porque aí a pessoa realmente ela não consegue, mas passivamente aquela musculatura, aquelas articulações começam a ser mexidas. Começam a ser mexidas, sim. Que é uma ótima opção. Ótima opção. Quando a pessoa não consegue eu fazer esse tipo de proposta, que eu entendia que não era possível. Sim. Que dá um retorno positivo para o cérebro, né? Sim. Mesmo sendo passivo, aquele movimento dá um retorno positivo para o cérebro. Sim, até imaginar o exercício, né? Tem estudo até mostrando. Imaginar o exercício já traz até queima calórica. Exatamente. Já é alguma coisa. Não, e reforça os circuitos daquele movimento. Sim. Então, só de imaginar. Só de imaginar. Porque o cérebro é uma cavidade de realidade virtual, né? Então você imaginou para ele faz o processo, ele meio que executa, né? Então tem essa vantagem.